Olá, meu amigo e minha amiga internauta, espero que vocês estejam todos bem. Eu sou Alexandre Campoli, da AS Campoli Consultoria, e o nosso papo de empreendedor hoje é com a Fernanda Macedo. Vamos falar de saúde quiropraxista. Falei certo agora ou falei errado? Quiropraxista. Quiropraxista, perfeito. Fernanda, a gente sempre começa aqui com uma perguntinha, e essa pergunta é capciosa, porque eu já te encontrei na fila do pão. A gente já se encontrou na padaria, mas a gente começa assim, quem é a Fernanda na fila do pão? Casada? Casada, 2 anos e meio. O esposo, como chama? José Carlos. Profissão? Ele é militar. Militar. Ah, que legal. Tem filhos? Não, tem uma cachorrinha. Isso, essa era a próxima. Mãe de pet, então. Mãe de pet, exatamente. Tá. Hobbies? Eu gosto de viajar. Mas esse não. Esse todo mundo gosta, né? Vamos para os mais comuns. Gosta de cozinhar, gosta de ler, gosta de fazer mais o quê? Difícil. Acho que ler. Ler é legal, né? Tá. Cozinhar não é meu forte, não. Não é? Mas do marido é, não? Porque alguém não pode passar fome. A gente se esforça. Tá bom. Não pode passar fome naquela casa lá, tá? Nós vamos falar da área de saúde, nós vamos falar do seu novo do segmento que você já atua aí, que você já até me comentou que você atua há 9 anos, né? Mas antes dessa profissão, você fazia o quê? Olha, eu trabalhei na parte administrativa antes e eu entrei até na faculdade um pouco depois, né? Eu saí do colégio e já queria fazer a área da saúde, então sempre gostei dessa questão de cuidar de pessoas, eu queria ajudar. Só que a minha mãe ficou doente, então eu tive que parar a faculdade. Eu fiz 6 semestres de quiropraxia, parei a faculdade e aí fui cuidar dela. E aí nessa fase eu também fiquei ali cuidando e trabalhando nessa parte de administração, gestão. Mas eu comecei bem cedo. Eu sou de Curitiba, né? Eu sou paranaense. Que legal. E com 15 anos a gente veio pra cá. E aí, nessa época, eu comecei a trabalhar na empresa dos meus tios. Eles tinham uma escola de cursos profissionalizantes. Eu era muito menininha, muito inocente. Então, eu comecei do zero lá, aprendendo sobre tudo. Sobre informática, né? Cursos de como falar com o cliente, tudo. Comecei na recepção. E aí, eu evoluí pra parte administrativa e segui nisso até vingar mesmo a quiropraxia. Mas o que você queria era a área da saúde. Saúde, exatamente. Que legal. Então, já entrando para essa área, então você pode explicar para a gente o que é a quiropraxia? É uma área que ela vem crescendo muito, mas ainda muito nova no Brasil, né? E a quiropraxia ela é especializada no cuidado da saúde, pensando em melhorar a função do corpo. Então, como a gente cuida, colocando, né, as mãos na coluna, ajustando e corrigindo as disfunções da coluna, a maior parte das pessoas associa que é um cuidado para tratamento para dor, mas na verdade ele é um cuidado preventivo. Pensando que como a coluna é a base central para que o corpo funcione e tudo está ligado com ela, uma vez que ela está funcionando bem, a gente vai ter uma melhora de função, uma melhora de resposta imunológica e automaticamente qualidade de vida e bem-estar. Então, quando a pessoa ela já vem com uma disfunção, com uma dor, a gente tem uma melhora, não porque a quiropraxia ela é mágica, mas porque a gente potencializa a função do corpo em si. Então, a gente devolve aquilo que seria o natural. É uma linha da medicina? Não, ela é uma área específica da saúde, assim como a fono, como a psicologia, como a nutrição, como a fisioterapia. Então, nós fazemos uma faculdade de quiropraxia mesmo. Então, a formação ela varia aí entre 4 a 5 anos de formação. E eu me formei aqui em São Paulo mesmo, na Universidade Anhembi Morumbi, que foi uma das primeiras universidades que tem o curso. Então, a gente tem aqui, tem no Rio Grande do Sul. A universidade tem mais uma em Santa Catarina também. Que legal. E de onde vem essa origem dessa formação? Como surgiu isso? Como surgiu essa linha da medicina? Como surgiu as demais? Ela veio dos Estados Unidos, foi difundida por Daniel David Palmer, que foi um autodidata, né? E ele estava estudando essa correlação da função do nosso corpo com a coluna vertebral. E aí ele começou a difundir isso. Então, a maior universidade que a gente tem, a grande universidade que a gente tem de quiropraxia, ela fica nos Estados Unidos, que é a Palmer, né? Então, veio de lá, apesar que a maioria das pessoas acham que é uma técnica, uma questão, uma profissão oriental, na verdade não. E a ideia era
A ideia dele era justamente essa, né? Linkar ali qual era a correlação da coluna com todas as funções do corpo, né? Então, pensando muito mais na questão neurológica e toda essa função que a gente tem dentro da coluna, do que só com a parte biomecânica em si, que é essa questão de, entre aspas, né, colocar os ossinhos no lugar ali. Então, é justamente isso que eu ia te falar, porque assim, a gente cresce, vem de periferia, às vezes fala, olha, fulano faz aquilo, está com dor nas costas, vai ali que o fulano põe a coluna no lugar, né? Qualquer um pode ser quiropraxista, qual a especificação, o que separa um do outro, a qualificação médica, clínica, né? Quem pode ser um quiropraxista? Só o profissional que é formado mesmo, feito a graduação. Tá. Então, a gente precisa realmente fazer a graduação, né? Diferente do que muitos pensam, não é uma especialização de outra área. Então, a gente tem a graduação, então a gente faz a faculdade e aí a gente tem cursos direcionados também. Então, eu sempre estou me atualizando dentro disso e a gente tem vários segmentos, várias técnicas, né? O mais conhecido são as que às vezes acontece uma cavitação, um estralinho ali, né? Na articulação, que a gente chama de técnica diversificada. Mas nós temos várias outras, porque quando a gente pensa num paciente, a gente tem que pensar que é um sistema, né, muito grande ali, tem várias coisas que pode estar acontecendo, e a ideia da quiropraxia não é estralar ossos, mas é devolver função e fazer com que o corpo esteja funcionando melhor como um todo mesmo. Então, eu vejo na internet, que hoje é um grande veículo de comunicação, inclusive nós estamos usando ele, né, que existe até para animais. Então, voltando aqui para o ser humano, tem idade, tamanho, criança, velho, novo, obeso, não obeso, quem pode optar por ser tratado por essa vertente aí da quiropraxia? Todos, né? O que acontece é que, por ser muito nova ainda, o nosso maior público ainda é pessoas que têm dor na coluna, né? Então, que nos buscam por uma queixa, né? Hérnia de disco, bico de papagaio, enxaqueca, bruxismo, artrose, né? Então, as pessoas, elas, na maioria das vezes, vêm por isso. Inconscientemente também, porque a gente tem uma educação de cuidar de dor e não de saúde em si. Mas o ideal dos mundos seria que a gente comece a ser avaliado desde o momento que a gente nasce, né? Então, as primeiras disfunções que a gente tem na coluna, ela já começa ali dependendo do jeito que nós fomos gerados, né? Da maneira que a criança ficou dentro do ventre. Transportada, carregada, né? Exatamente. Como que foi a via de parto, né? Se essa mãe sofreu algum estresse, alguma queda, alguma coisa. E aí, ao longo da nossa fase de desenvolvimento, né? A gente fala que do 0 aos 7 anos de idade é ali a fase que a gente mais gera disfunções, porque é onde a gente cai, tem a maior fase de desenvolvimento sobe, neurológico desce. e motor. Exatamente. E aí o que acontece é que essas subluxações vertebrais, que é o que a gente corrige, que é essa perca de movimento articular, elas são desenvolvidas na maioria das vezes nessa fase. O nosso corpo, como está em fase de desenvolvimento, ela se adapta e aí a gente leva ao longo da vida. E aí quando a gente chega lá na frente, onde a gente escolhe uma profissão, acaba ficando mais tempo numa mesma posição, tem hábitos repetitivos, tem mais estresse emocional, mais estresse físico, mais estresse químico, né? A gente acaba começando a desenvolver aquilo que seria a consequência, que seria o sinal de alerta, que é a dor, né? Então, o ideal dos mundos mesmo seria um cuidado a partir do nascimento, né? É lógico que dentro da quiropraxia a gente tem técnicas direcionadas para isso, né? Então, eu tenho também uma especialização no cuidado para gestantes e no cuidado pediátrico. É totalmente diferente o cuidado. A gente até fala brincando que atender um bebê não é a mesma coisa que atender um adulto pequeno, né? É totalmente diferente mesmo, mas a ideia é sempre essa, melhorar a função do corpo. Você tinha me falado que é relativamente novo. Quanto tempo tá essa vertente da quiropraxia já? Ela foi desenvolvida em 1985. Então historicamente é pouco tempo mesmo, né? Isso, exatamente. Entendi. Como são os atendimentos? Como que é tratado essa questão da dor? Ela cessa imediatamente? Não cessa? Como é que o cliente reage a isso? Só uma coisa. É 1895, eu falei 1900, eu acho que eu inverti a data, foi isso, né? 1800 ou 900? 1895. Ah, então é antigo. Então já temos mais de 100 anos de história para contar. Legal, ok, acontece. Então, hoje, como é que funciona? Quando um paciente te procura
com foco em determinada parte do corpo. A quiropraxia sana a dor momentaneamente. Naquele momento, ele já tem que fazer algumas sessões, uma sessão resolve, tem que dar um monitoramento naquele problema. De quanto em quanto tempo a gente precisa procurar um profissional como você, ou em quais situações que a gente se previne também, né? Não vamos lá só quando tá doente, como esse que vos fala, tá? Eu sou cliente dela e quando eu vou lá eu falo, ai, me ajuda que eu estou doendo aqui. E aí, como é que funciona essa prevenção e esse processo lá no consultório? Então, quando o paciente nos procura, né, a primeira coisa é a gente avaliar, entender o histórico, entender o porquê que ele buscou a quiropraxia, né, se foi por prevenção, se foi por uma dor já. Então, vai ser realizada uma anamnese, entender ali esse histórico, entender as possíveis causas, né, que pode estar gerando esse sinal, de alerta, que seria a dor ou desconforto, ou até mesmo, às vezes, hoje em dia, muitas pessoas nos buscam para melhora de correção postural, né, até por ficar muito tempo na mesma posição. Eu então, estou me arrumando aqui. A gente vai fazer uma análise ali, também é realizado alguns testes, né, às vezes ortopédicos, quiropráticos mesmo, para a gente analisar o que precisa ser corrigido e a gente já tem esse primeiro atendimento, esse primeiro ajuste nessa primeira consulta, né? E aí, baseado no histórico do paciente, que a gente vai mensurar ali a frequência, né? De modo geral, quando o paciente já vem com uma dor, uma queixa, e nunca passou com quiropraxia, possivelmente a gente vai começar com uma frequência um pouquinho maior, ali uma vez por semana, no máximo a cada 15 dias. Só que isso varia, né? Então, realmente a gente precisa avaliar a pessoa para mensurar essa frequência, né? A ideia é a gente começar assim e ir evoluindo, né, a frequência, né? Se começou uma vez por semana, depois de um tempo, a cada 15 dias, 20 dias, até vir mais ou menos uma vez por mês, 40 dias, que é o que eu aconselho ali como uma frequência de manutenção, né? Então, a gente divide o cuidado em 3 fases, que essa é a primeira fase, onde o paciente vem com uma questão mais aguda, seja por uma dor ou seja por uma questão de, eu quero corrigir, eu quero manter minha postura melhor, eu quero cuidar da minha saúde. A segunda fase, onde a gente começa a espaçar, que seria para que a gente colocasse como uma estabilização, então o corpo entender que é aquele jeito que tem que ficar e se manter estável por mais tempo. E a terceira fase, que seria a manutenção, que eu costumo associar que é igual fazer a revisão do carro, né? A gente vai antes. Eu ia dar esse exemplo. A gente não espera o carro parar, a gente vai antes, vê ali o que precisa corrigir, corrige e aí continua seguindo. Então, a ideia da quiropraxia é entrar na nossa vida como um hábito de vida saudável assim, né? Eu falo até brincando para os meus pacientes, que quanto menos a gente se vê, quer dizer que o corpo está funcionando melhor, né? Não que vai deixar isso de lado, mas essa frequência maior quer dizer que o corpo está funcionando bem, né? E aí não necessariamente o paciente volta com dor. Geralmente volta bem, o corpo está funcionando bem, às vezes um leve desconforto, incômodo por algo pontual ali da rotina, mas a gente vai mantendo essa manutenção. Então, nós sempre temos batendo na tecla de ser uma linha da saúde, né? Um segmento da saúde. E veio na minha mente agora uma pergunta que não está aqui no meu script, né? Os planos de saúde reconhecem isso? Eles auxiliam vocês nesse segmento também ou não? É uma pergunta importante para os nossos internautas saberem se isso é uma coisa que está acessível a todos ou não, se eles podem te procurar, podem somente atendimento particular ou plano de saúde. Como é que funciona essa linha também? Ainda é só particular. A Tá. gente ainda não tem uma cobertura de plano de saúde. O que algumas pessoas conseguem é o reembolso, né? Lembrando que quando ela vai solicitar o reembolso, a nossa formação é em quiropraxia mesmo. Então, nosso número de registro, né? Aqui no Brasil, nós somos representados pela Associação Brasileira de Quiropraxia. Então, nosso registro é lá, não é da fisioterapia, o que muitos confundem. Às vezes a pessoa fala, eu vou conseguir. Daí liga e fala, eu preciso do número do Crefito, né? Eu preciso do número da fisio. E nós não somos fisioterapeutas. Então, não tem como a gente colocar esse número de registro. Até porque não tem, mas também seria ilegal. Né? Exatamente. Então, o que a gente consegue é fazer, a gente faz a nota fiscal tudo certinho, se precisar de alguma anotação, declaração, às vezes... parecer, né? Isso, tem alguns convênios que pedem e já tem muitos pacientes meus que estão conseguindo já o reembolso. Mas ainda é um trabalho de formiguinha. Exatamente. Né? E depende muito do convênio, assim. Aí tem algumas dúvidas que as pessoas perguntam, porque como
muitas coisas no Brasil às vezes geram mitos, né? Exato. É seguro fazer? É muito seguro, desde que seja feito por um profissional apto, né? Então, acho que o maior problema hoje é as pessoas associarem a quiropraxia com o estralo, né? Então, tem gente que fala, meu marido me estrala, eu vou na academia, meu amigo me estrala, né? Eu faço jiu-jitsu, lá a gente se estrala também. E, na verdade, não é um estralo, né? O que a gente está buscando ali é uma correção. Então, a gente vai ver o ângulo certinho. Vou até pegar a coluna aqui para vocês. Pode dar o seu exemplo real então, aí. Pensa que a nossa coluna, ela é formada pelos ossinhos, pelas articulações, e a gente tem o disco vertebral entre elas, né? Então, quando a gente tira a pressão ali das articulações, é como se formasse umas bolinhas. Então, dependendo da biomecânica e da estrutura do paciente, vai ter uma cavitação e estalinho, mas nem sempre acontece. E a gente tem outras técnicas também. Então, Ou a gente seja, sempre vai estralar avaliar. Não é resultado. Não quer dizer que é resultado. Exatamente. Então, às vezes, eu tô ali com o paciente deitado na maca, tô fazendo só a palpação para sentir ali onde tem a restrição e já começa ali, já sente estralar, né? A pessoa fala, nossa, já estralou. Mas não quer dizer que a gente ajustou ainda, né? Então, o ajuste em si é quando a gente chega no segmento que está travadinho e através da técnica específica que a gente vai utilizar, a gente devolve movimento articular, fazendo com que o corpo esteja funcionando melhor. Aqui tem uma confusão mesmo com a fisioterapia, né? Tem um pouquinho. A própria explicação leva a dar um entendimento parecido com a fisioterapia, né? É porque a físio, ela trabalha com a reabilitação. Então, pensa assim, você teve um acidente de carro e aí você machucou o joelho lá e aí ficou um tempo parado e vai ter que reabilitar. Esse é o foco da fisioterapia. A quiropraxia é a melhora de função. Então, por exemplo, o paciente machucou o joelho nesse nível, é físio. Mas não é igual, né? Não é igual. Na verdade, eu falo que nem é parecido. O que, para mim, assim, o que mais se compara realmente à quiropraxia é o olhar neurológico, né? Pensar em toda essa função neurológica. Então, mais dentro da neurologia em si do que da própria fisioterapia, que pensa mais na questão de reabilitação do paciente. Tanto que, se o paciente não tem uma dor, ele não precisa fazer físio. E com a quiropraxia, não. É um tratamento para quem te procura só quem tem dor nas costas ou não? Qualquer outra mobilidade do corpo, qualquer outra área do corpo também? Ou é só resultados ligados à coluna? Não. Melhoram várias outras coisas, tá? Grande parte dos meus pacientes, assim, relatam melhora de qualidade do sono, de função intestinal, de função respiratória, cólica menstrual. Mas o porquê disso? Justamente por toda essa conexão que a gente tem dentro da coluna vertebral através do sistema nervoso central. Então, pensa que a nossa coluna, ela é o centro, né? Então, ela tem 3 funções principais, que é trazer sustentação, movimento, e ela é a estrutura que protege e direciona as informações, ali a comunicação neurológica que passa dentro. Então, o cérebro é quem comanda tudo. Quando a gente tem uma subluxação vertebral, que é o que a gente corrige, a vértebra tá travadinha ali, né? Então, ela perdeu o movimento. E aí, automaticamente, a gente tem ali uma perca de comunicação entre o cérebro e o corpo. É como se a gente tivesse uma mangueirinha comprimida. Tá chegando água ali, mas não como deveria. Tá gotejando no lugar de jorrar. Isso. E aí, quando a gente corrige isso, devolve movimento para as vértebras, a gente vai fazer com que esse fluxo melhore. Então, como cada vértebra tá ligado com uma função do nosso organismo, pensando também na função sistêmica, então muitas pessoas, quando começam a passar com quiropraxia, relatam melhora disso também. Não só da melhora de dor nas costas, de postura, mas melhora de todas essas disfunções que possam vir como consequência. Puxa, bacana, hein? Eu acho que o carro-chefe aí é qualidade do sono, de melhora respiratória. Então, por exemplo, a minha recepcionista, ela teve asma sempre. E depois de começar a trabalhar comigo e começar a ser ajustada com frequência, assim, é raro às vezes que ela precisa usar, por exemplo, a bombinha que ela sempre usou, né? Então é uma coisa, e não é porque a gente trata essa disfunção, mas quando a gente corrige essa vértebra que está mal posicionada, ligada com a função pulmonar, a gente faz com que o corpo dela funcione melhor. Então, automaticamente, a gente tem esse link ali. Como chama a tua recepcionista? Larissa. Larissa, um beijo. Sempre que eu vou aí, você me trata super mal, com bolinho, café, chazinho. Tô super mal acostumado. E você falou que depois que ela começou a trabalhar com frequência, as correções, é o tema da nossa próxima pergunta, né? Uma sessão resolve, várias sessões,
espaçamento de sessão, como é que funciona isso? Quando eu chego lá e falo, olha, tá doendo as minhas costas aqui, me ajuda aqui. Como é que você tem uma previsão de como isso vai funcionar para o paciente ter uma ideia do tempo de tratamento com você? Eu costumo falar que qualquer processo de mudança no nosso corpo, ele precisa de tempo e frequência. Então, pensa que se você... o nosso corpo, ele tem uma defesa natural, né? Então, a gente tem uma resposta, né? Se a gente corta a mão ali, o próprio corpo cicatriza. Se a gente fratura um osso, a gente coloca o gesso para ficar reto, mas quem vai cicatrizar é o próprio organismo. Uhum. Então, quando a gente tem uma disfunção, o próprio corpo vai lutar contra isso. Então, quando a gente pensa na coluna, não é diferente. A maioria das pessoas, quando vem com uma dor, ela já está trazendo aquela disfunção há muito tempo. O que acontece é que a dor ela veio como último sinal, né? Só que quando começa isso, geralmente a pessoa ainda vai empurrando aquilo até chegar numa fase que ela fala assim, não aguento mais. Está atrapalhando eu pegar meu filho no colo. Está atrapalhando eu trabalhar, né? Ou às vezes está atrapalhando eu dormir. Aí ela vai buscar ajuda. Então, é um processo. Não tem como a gente falar assim que um único ajuste vai resolver. Até porque a gente não está pensando aqui em tratar a dor. A gente está pensando em cuidar da saúde. Se é um cuidado com a saúde, ele tem que ser contínuo. Até né? que como cada organismo também é único, né? Exatamente. Você não pode dizer, resolveu para um, vai resolver para todos, Isso. né? Mas assim, não posso negar que eu tenho pacientes que chegam com uma dor e falam, olha, depois da primeira sessão nunca mais eu senti a dor igual, melhorou absurdo, assim, da primeira para a segunda melhorou, sei lá, 60%, 80%, tem sim, mas não é um padrão. Então, às vezes eu pego 2 pacientes com a mesma queixa, né, os 2 têm hérnia de disco lombar, só que cada um tem uma história, cada um tem uma rotina, tem níveis de estresse Isso era uma diferentes. pergunta que eu ia te fazer, qual é a maior quantidade de queixas que tem? Hérnia de disco. Hérnia de disco. No consultório hoje o que eu mais pego é a hérnia de disco e hoje em dia, principalmente pós-pandemia, o que vem vindo assim muito é a queixa de bruxismo, né? Então, a maioria das pessoas que tem essa questão do bruxismo, que é de travar, de ranger, né? Sentir dor nessa região aqui da face, ela tá muito associada com disfunção de cervical alto, então a base do occipito é a primeira vértebra cervical. E aí a gente também tem um protocolo específico para todo Isso tem a ver com o travesseiro ou não? Não necessariamente. Mas o travesseiro pode ser um agravante? Travesseiro muito alto, travesseiro muito velho, travesseiro muito torto? Pode ser, mas geralmente está associado a outras disfunções, muitas das vezes ansiedade, estresse. Uma maioria das vezes. Então, está muito associado a uma pessoa mais ansiosa, mais estressada, não descartando aí a culpa do travesseiro, né? O ideal, que é uma dúvida muito frequente também, né? Qual travesseiro que eu devo usar? Como que eu devo dormir? Né? Então, a posição melhor para dormir seria de lado, com o travesseiro na altura do ombro, né? Então, quando a gente deita, não fica nem com a cabeça assim, nem o contrário. Ou se não, de barriga para cima. E aí, se for de lado, com o travesseiro entre as pernas, para poupar a lombar. Se for de barriga para cima, um travesseiro embaixo dos joelhos. A posição fetal, né? Que eles falam, que ficam de lado, assim. Isso, de ladinho, né? Então, a gente vai ficar aqui de ladinho, pensa que a cabeça tá aqui em cima, as pernas aqui. Então, o travesseiro na altura do ombro e aqui no meio das pernas, ali na altura do joelho, a gente vai colocar outro travesseiro. Para não ter atrito também, né? Isso. É porque quando pensa que a gente tá deitado de lado, a perna tá aqui, né? Então, se a gente deita de lado e não coloca o travesseiro, a tendência é o quê? A perna cair. Então, a gente tem essa rotação pélvica e sobrecarga da lombar. Então, quando a gente coloca o apoiozinho ali entre as pernas, a gente tem um conforto da lombar. Então, automaticamente, a longo prazo, a gente não vai ter uma disfunção, uma sobrecarga maior por conta disso. Perfeito. Tanto que é uma posição que geralmente favorece quando a pessoa está em crise, está em dor, né? E o pior dos mundos é dormir de barriga para baixo, né? Que é o que a maioria das pessoas tem. E geralmente a gente já traz desde bebê e já é um sinal de alerta para as mães. Então, se o bebê começou, né, dormir de bruços, tem muita irritabilidade para dormir, possivelmente ele precisa ser ajustado. Nossa, que legal. São uns sinaizinhos já que a gente vai vendo. Por que decidir fazer quiropraxia? Bom, quando saí do colégio, eu já sabia que eu queria fazer uma área da saúde e por coincidência, né, até as pessoas confundem mesmo as profissões, eu queria fazer fisioterapia, né? E o porquê disso? Porque eu não gosto de sangue, não gosto de injeção,
Deus me livre de uma emergência, né? Nossa, Então, terrível, assim, né? não queria nem saber. Eu sempre quis ir para a parte de pediatria, né, o Natal, só que quando eu comecei a entender a parte da medicina, né, até mesmo enfermagem, pensei em várias coisas ali da área da saúde, eu teria que passar por um estágio. Então, eu não tenho estômago para isso, eu fui buscar outras áreas da saúde, vi a fisioterapia, gostei muito da parte neurológica e eu queria fazer isso, estava certa disso. E aí, antes de entrar na faculdade, eu conheci algumas pessoas que estavam fazendo a faculdade na época. E aí falaram pra mim que não era uma área legal, que não era pra eu fazer, que, enfim. A pessoa em si estava frustrada com a profissão. E aí me deu um choquezinho, assim, eu falei, será? E eu fui começar a pesquisar na internet outras coisas. E aí eu vi no site da Associação Brasileira, não, no site da Universidade em Morumbi, o curso de quiropraxia. Eu li, achei super interessante. Falei, bom, vou lá conhecer, vou saber o que é. Uhum. E aí eu fui lá. Na época eu conversei com... Encantou assim, logo de cara? Foi de cara. Assim, quando eu vi no site, eu já falei pra minha mãe, falei, eu vou fazer isso aqui. Aí ela falou assim, mas o que é isso? Eu falei, não sei. Eu vou Ótimo. Eu vou lá na faculdade pra saber o que é, mas eu gostei. E aí, quando eu cheguei lá, eu contei isso, né, pra coordenadora do curso. E ela falou assim, ó, Fernanda, ela falou pra mim, Fernanda, se você gosta de fisioterapia, vai fazer fisioterapia. Porque não existe profissão saturada e não existe profissão ruim, né, pra um bom profissional. Então, se você for buscar na quiropraxia aquilo que você gosta da fisio, você vai ser muito frustrada. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá. E, inclusive, a coordenadora do curso, na época, ela era fisioterapeuta, ela se formou em fisioterapia e depois ela fez a faculdade de quiropraxia. Então, ela sabia bem do que ela estava falando, né? E aí ela falou, ó, mesmo assim, vou te mostrar a faculdade, vou te falar do curso. Só que a hora que eu vi o laboratório, assim, de quiropraxia, tem as salas, as macas, né? Eu falei, não, é isso que eu vou fazer. E aí eu não me arrependo mesmo. Foi realmente amor à primeira vista e foi muito legal. Já tá há quantos anos na profissão? 9 anos. Que legal. 9 anos. Agora, para os seus pacientes, qual o primeiro sintoma, a primeira linha, sem ser a dor crônica, sem ser o último estágio, aquele que eu já não aguento mais fazer nada, igual você comentou aqui de trabalhar, de ir no mercado, de pegar o filho, né? Que você começa a falar, ó, fica um alerta aí que você já precisa procurar um profissional desse segmento aí. O que você deixa de recado aí para o público que sente alguma coisa ou que precisa ter algum sintoma, algum alerta antes da dor crônica para começar a te procurar? Ou procurar os colegas, né? Eu costumo falar que é legal você vir pensando em se cuidar mesmo, né? Então, assim como buscar fazer uma atividade física, como se alimentar melhor, dormir melhor, o ideal é vir buscando isso, né? Um cuidado para a saúde. Mas sinaizinhos de alerta que são pequenos, que a maioria das pessoas tem como normal e, na verdade, é comum, mas não normal. Dor de cabeça em excesso, uma qualidade do sono ruim, então dor nas costas. Acorda sempre cansado, né? Sempre indisposto. Tá trabalhando ali, tem aquela sensação de que tem que ficar mexendo, mexe a cabeça para um lado, mexe para o outro, né? Então, esses desconfortozinhos, esses sinais, sabe? Já é o corpo falando, ó, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, né? Tô te avisando. Então, são coisas pequenininhas que já é um grande sinal que você precisa ser ajustado. Ah, que ótimo, então. Bem, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Duas coisas para a gente finalizar. Nós somos um canal que impulsiona negócios, tá? A ideia é que quem nos assista se instrua também, porque esse foi um papo totalmente instrutivo hoje, mas também pense num caminho para ser autossuficiente, né? Ser um empreendedor, e eu sei que você é uma empreendedora, você tem o seu consultório, nem sempre foi assim, né? Você se formou, trabalhou com outras pessoas, obteve experiência, trabalhou sozinha, voltou, trabalhou de novo. A gente estava conversando antes aqui do nosso tape, e eu queria que você deixasse uma mensagem para impulsionar os nossos empreendedores que estão estudando, que estão na área da saúde ou que queiram começar o seu próprio negócio, para que você, já há 9 anos de trilha, tem muita história para contar, que eles possam se inspirar, possam se motivar, possam entender que o empreendedorismo é uma solução muito feliz para o lado financeiro e para o lado pessoal. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público nessa linha, nesse sentido, assim que o seu coração determinar, tá? Quando eu montei meu consultório atual,
eu vi a importância de todas as profissões, né? Então, eu acho assim que para você que quer empreender, o principal é você, primeiro, fazer com amor, né? Sim. E entender que a sua profissão, né, que aquilo que você faz, ele é extraordinário e tem a sua grandeza. Porque se eu sou uma boa profissional e eu amo o que eu faço, que é ser quiropraxista, que é cuidar das pessoas, mas se eu não tenho uma boa recepcionista, eu não consigo fazer isso com êxito. Se eu não tenho um bom contador, eu também não consigo. Se eu não tivesse um bom engenheiro para montar a minha sala, eu também não conseguiria chegar onde eu estou. Que, diga-se de passagem, é um charme. Que bom que você gosta. Mas a ideia é justamente essa, assim, o que eu deixo assim, de recado é que primeiro a gente consegue alcançar tudo que a gente quer. Sonhos são limites, né? Isso. Não são limites, né? E a gente, desde que a gente faça com amor, né? Ter humildade, eu acho, e amar o que a gente faz, entendendo que a nossa profissão, independente do que a gente faça, ela é extraordinária, porque se a gente não fizer, a pessoa ela vai se perder em alguma coisa, né? Ela vai ficar faltando alguma coisa. Então, para que a gente... Então, assim, eu deixo assim como incentivo isso mesmo, né? Então, vai atrás dos seus sonhos e entenda que sim, a sua profissão, independente do que é importante. Trabalhar com amor é maravilhoso, né? Exatamente. E amar o que faz é trabalhar melhor ainda, Melhor né? ainda, exatamente. E quem quiser, agora vamos fazer o nosso merchan, né? Quem quiser te contratar, tua clínica, teu endereço, tuas redes sociais, teu telefone. Quem quiser falar com você, agendar, ir lá fazer uma consulta, entender o processo, se tratar contigo, né? Queria que você deixasse isso aqui para as nossas redes sociais aqui e o nosso público buscar você também. Tá. Hoje nós estamos localizados na Avenida Cauaxi, aqui em Alphaville. O nosso consultório é o Instituto de Quiropraxia Toque de Cura, né? E a ideia do consultório é justamente trazer essa experiência de cuidado mesmo. Então, né, ele traz algo mais aconchegante, acolhedor, como você comentou. Sim. E nossas redes sociais, nós temos o Instagram, tem o meu Instagram pessoal, que é Fernanda Quiropraxia, e tem o Instagram do consultório, que é Toque de Cura, _Alphaville. E aí nós temos também o WhatsApp, né, que tá lá a Larissa e também a Laisa, que estão prontas ali para tirar todas as dúvidas, às vezes particulares, que vocês possam ter. Pode deixar o número. O número é 119 6905 6213. Perfeito. E eu vou dizer para vocês, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui do nosso podcast hoje, não é só toque de cura, é um toque perfumado, porque ela vai cuidar de você lá, ela passa um cheirinho maravilhoso que ajuda muito você a relaxar também. E eu posso dizer de coração, porque eu já vou lá há mais de um ano. Sim. Mais de um ano, meu filho vai também, e nós somos testemunha que realmente é muito bom, funciona, e nós recomendamos como usuários que somos. Que bom. Tá bom? Então, Fê, gratidão, muito feliz por você ter vindo aqui hoje. Eu quero que assim que você fizer uma outra especialização, tiver novidades, tiver outras coisas que sejam importantes a gente divulgar para o nosso público, você me avise que aqui a casa é sua, estamos sempre prontos a receber vocês. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço você. Então, meu amigo, minha amiga internauta, espero ter ajudado e contribuído para o sucesso de todos vocês. Fica aqui o nosso recado, muito feliz em tê-los nesse encontro e até o nosso próximo vídeo.